Então, nessa videoaula, nós iremos falar sobre as estruturas de decisão, tá? Então, aqui é onde realmente começa o curso de lógica de programação, tá? Não existe como desenvolver um programa aí puramente só de instruções lineares. Eu preciso de estruturas de decisão, estruturas de repetição, tá? Então, aqui realmente é onde começa o curso de lógica de programação. E o que vem assim, então, essas estruturas de decisão? Essas estruturas permitem alterar o fluxo da execução de um programa. Ou seja, nós podemos, com base em uma condição, sendo essa condição satisfeita, seguir o fluxo de um programa ou alterar esse fluxo. Tá? Vamos ver isso por meio de alguns exemplos. Tá? Antes disso, vamos ver como é que é a sintaxe dessas estruturas de decisão e principalmente aqui, no caso, o comando if. Tá? Então, o comando if ele é utilizado quando precisamos decidir sobre um trecho de um programa que precisa ser executado. Então, a sintaxe, né, a estrutura desse comando é if condição, se essa condição for satisfeita, executamos um bloco de comandos. Isso lá no curso lá de Scratch, né, de Introdução à Lógica de Programação com Scratch, nós chegamos a ver assim, de uma forma informal lá dentro. Né? Falamos rapidamente dessas estruturas de decisão, utilizamos ela, mas aqui no Python nós vamos ter a possibilidade de explorar mais ainda esses recursos. Então vamos lá para o PyCharm e vamos aqui então na prática fazer implementar uma estrutura de decisão em um programa. Eu tenho aqui algumas variáveis, eu tenho a variável A, B e C, tá? Eu vou mudar aqui o valor da variável B para 10, por exemplo. Então a variável A é 6 e a variável B é 10. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Então, imagina que eu queira comparar se A é maior que B. O que ele vai retornar aqui? Falso. Certo? Então eu sei que B é maior que A. Então eu poderia, por exemplo, fazer um programa para testar se uma variável, o valor de uma variável é maior do que a outra. E se for, eu escrevo, olha, o valor da variável x é maior que y, ou que o valor da variável b é maior do que a. Para isso eu uso essa estrutura, essas estruturas condicionais, e principalmente aqui o comando C. Então eu digito if, e aí vem a condição. B é maior que A? Normalmente, nós colocamos essas expressões entre parênteses, tá? Para garantir que elas serão executadas nessa ordem que nós queremos, tá? Então, if B é maior que A, B possui um valor maior do que A, se isso for verdadeiro, eu coloco aqui esses dois pontos, tá? Porque na sequência vem o que? Os comandos do bloco verdade. Que aqui no exemplo eu só vou colocar um comando que é o print, onde eu vou escrever o valor de B é maior que A. Enter e Enter. Olha lá, foi o que ele fez. Ele avaliou, né? B é maior que A? Verdade. Então, o valor de B é maior do que A. E se eu executar aqui, ó, B maior que A, ele vai retornar verdadeiro. Certo? Agora eu vou mudar o valor da variável A para um valor maior. Tá? Então, A agora é igual a 23. Nesse caso agora, se eu fizer lá if B maior que A, essa expressão vai retornar falso. Então, esse bloco verdade aqui, tá, do print, deixa eu copiar ele aqui, ele não vai ser satisfeito, então não imprime nada. Certo? Entendeu como é que funciona? Vamos olhar aqui no material. Tá? Aqui nós temos ainda um outro exemplo, que é com base se o usuário informou a idade, ele mostra aqui se o usuário se ele pode ou não tirar carta. Tá? Então você pode implementar isso aqui aí no Python, né,
lá no PyCharm e descobrir se esse programa funciona. Aqui nós temos ainda na mesma estrutura condicional, tá? Na mesma estrutura de decisão, no comando if, eu tenho então o bloco verdade, que é executado se essa condição for verdadeira, e eu tenho o bloco que vem depois desse comando else aqui. Tá? O que é o comando else? É assim: se a condição for verdadeira, faço isso. Se não, o else significa se não, faço aquilo outro. Tá? Essa é a ideia. Então vamos pegar aí a ideia aí de uma pessoa aí, com uma idade de 20 anos, tá? Como eu coloquei lá no exemplo. Então eu coloco aqui if idade for maior que 20, então escrevo a mensagem em tela que, sei lá, você pode tirar a habilitação, por exemplo, né? Tirar a carta de motorista. Se não, se ele não tiver a idade maior que 20, else, eu escrevo que ele não pode dirigir, pois é menor de idade. Não pode dirigir, tá? Enter e Enter. Ele foi aqui já para o bloco falso, aqui para o bloco else, tá? Por quê? A idade que ele tem é 20, não é maior do que 20, tá? Na prática, a idade seria 18, não é verdade? Então, se eu mudar aqui idade igual a 18 e rodar aqui esse programa, ele vai... opa, perdão. Idade, me confundi aqui. Vamos lá. Na verdade, a idade é 20 mesmo. E aqui no teste é que o teste seria maior que 18 e não maior do que 20, tá? Vamos ver se funciona. Normalmente aqui não vai funcionar. Vou ter que reescrever o código, tá? Então, if idade é maior que 18, então vou simplificar aqui, tá? Print pode dirigir. Opa. Dirigir. Se ele não for maior do que 20, print não pode, tá? Então é isso. Ele tem 20 anos de idade, a idade dele é maior do que 18, ele pode dirigir. Certo? Entendeu a ideia aqui de como utilizar o if e o else. Tá? Fica sempre atento a esses dois pontos, tá? Que os dois pontos que indicam que essa instrução aqui terminou e vem o bloco de comandos na sequência, tá? Mesma coisa que no else. Tem que acostumar, né, com essa sintaxe. O que mais aqui? Nós podemos ainda ter um if, um else if, né, que é o seguinte: se a condição for verdadeira, faço isso. Se não, se condição 2 for verdadeira, faço isso. Se não, a condição 3 for verdadeira, faço aquilo. Se não, faço aquilo outro. Tá? Então, uma sequência aí de ifs que vem numa sequência aqui testando várias condições. Ok? Então, recomendo depois que você pegue aqui essa estrutura de decisão e crie aí seus próprios exemplos, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar então sobre as estruturas de repetição, tá bom? Até lá!